Vamos lá para, deixa eu ver aqui, isso, página 18. Página 18, falar sobre prestação de contas. E, ô meu irmão, tudo bem? Ah, por favor, Joel. É bom o povo na mídia ver o nosso protocolo. Isso. Vivemos na época da imagem, né? Não basta ser, tem que parecer que é, entende? Infelizmente tem um povo que prefere parecer do que ser, né? Mas o certo é ser, mas só que tem que parecer também agora. Então, a gente tem falado aqui sobre o discipulado ser continuado e pode parecer estranho, eu tenho batido sempre nessa tecla, quando a gente fala discipulado continuado, porque biblicamente o discipulado ele é continuado. Entretanto, consolidou-se uma ideia de membro de igreja numa cultura em que eu sou membro da igreja e eu dou a minha contribuição, eu tenho os meus direitos e assim, a minha vida está, de certa forma, conectada a uma instituição, só isso. Se der, eu convido alguém para ir para o culto, se der, eu vou para o culto, se der, eu faço isso, se der, eu faço aquilo, mas todo mundo tem que ter a obrigação de se importar comigo, ou seja, se der, e os outros são obrigados. E nesse caso, o que acontece? A gente sabe muito bem que nós temos uma tendência muito maior para o caos do que para a ordem. Vamos e venhamos. Se você, meu querido irmão, que se barbeia todo dia, ou no meu caso é só terça, quinta e sábado, mas o que acontece? Vocês, que se barbeiam todo dia, se pararem de se barbear, a barba vai parar de crescer? Aí os irmãos fizeram aquele trabalho lindo lá no nosso estacionamento, o chão está limpinho, mas se pararem de capinar, o capim vai parar de crescer? Se nós observarmos, outra coisa, essa é a parte melhor de todas as ilustrações aqui. Minha querida irmã, meu querido irmão que faz tarefa de casa sem sentir sua masculinidade ser prejudicada. Quando você, porque tem isso também, tem homem que acha que, sei lá, vai perder virilidade se lavar uma louça. E nesse caso, o indivíduo lavou a louça, parou de lavar, foi lá, comeu seu pão com manteiga, seu arroz com feijão, comeu a sua salsicha, a louça vai se lavar sozinha? Então eu não sei se dá para perceber que assim, a inclinação para o caos é um negócio fantástico. A ordem é uma coisa perseguida. Você precisa estudar. Se você quiser ficar largado, é só não estudar. Você precisa trabalhar. Se você quiser ficar largado, é só não trabalhar. Você precisa cuidar da saúde. Se você quiser ficar estragado, é só parar. Ou seja, é só você não tomar banho, não escovar os dentes, é só você não fazer atividade física, é só você não comer, tua vida vai para o vinagre, acabou. Então não sei se dá para perceber que tudo que está relacionado a crescimento e a ordem é na dedicação. E o que está relacionado à estagnação e à desordem é só você deixar acontecer. Acabou. Então, trazendo para o nosso contexto, se você não cuida de ninguém, se eu não cuido de ninguém, você não cuida de mim, eu não cuido de você. E a gente vai ficar reclamando e vai ficar por isso mesmo. Eu não sei se eu vou perceber. Agora, se eu cuido de você, se você cuida de mim, se eu faço alguma coisa, você faz alguma coisa, cada um cuida de cada um, todo mundo ajuda todo mundo e a gente vai seguindo o caminho. Agora, quer ficar estragado? É simples. Eu penso em mim, você pensa em si, eu não cuido de você, você não cuida de mim, eu reclamo de você, você reclama de mim e a gente fica nessa aí, e nada acontece. Quer dizer, acontece o caos, certo? E é claro que nós vamos dizer que isso é por causa do Satanás. Só que o Satanás não é que ele é inocente não, mas ele não trabalhou sozinho.
ele teve a minha ajuda e a sua ajuda. Então eu não sei se dá para perceber que eu e você precisamos dar a nossa contribuição para que o discipulado ocorra. Jesus falou, vão, ou numa mentalidade gerúndia, né, digamos assim, continuem indo e vão fazendo discípulos. Isso é uma constante, mas na institucionalização da igreja, a gente começou a fazer uma distinção entre aquilo que tecnicamente se chama clero e laicato. O que é o clero? O clero é o religioso profissional, e o laicato é aquele pessoal do simples membro, né? E esse cara do simples membro, ele entende que ele é só um assistente, não assistente de dar assistência, de ajudar, é assistente de assistir mesmo, entende? Tipo televisão, coisa assim. E nesse caso, os cristãos profissionais são os caras que têm que fazer a igreja andar. E o cristão comum é aquele que está na carroça com a roda quadrada, dizendo que a coisa não está andando. E aí nesse caso, eu não sei se dá para você imaginar a cena, que não tem como esse trabalho prosperar, primeiro, porque está fora da ordem divina. Se Jesus tivesse mandado que fosse assim, estaria ótimo, mas Jesus não mandou que fosse assim. Pelo contrário, de acordo com a proposta dele, todos somos membros de um corpo, e um membro que não trabalha no corpo, a gente diz que está o quê? Doente. Se um olho seu não funciona, você vai ao médico. Se uma perna sua não funciona, você vai ao médico. Se uma mão sua não funciona, você vai ao médico. Por quê? Porque você entende que todos os membros do corpo precisam trabalhar. Agora, já observou que na igreja todo mundo diz que é membro, mas se você disser que o miserável está doente porque ele não trabalha, ele fica com raiva com você. Você entende como é que é o negócio? Então, é algo para a gente assim, parar para pensar. Qual é a minha relevância no corpo de Cristo? Eu sou aquele cara que, se eu morresse hoje, eu faria falta na questão de trabalho? Como pessoa, todos fazem falta, mas na questão de trabalho, eu lembro que eu tive uma vice-presidente, irmã Josefa. Ela foi bombardeada pelo câncer umas 3 vezes, se eu não me engano, e 2 vezes o tumor maligno ficava entre o pulmão e o coração, só para ter mais ou menos uma ideia. E aí, só que ela passou uma luta de mais ou menos, acho que uns 5 anos nesse negócio de tira tumor, fecha o peito, sai tumor de novo, fecha o peito, quimioterapia, radioterapia, e a Josefa está viva lá, né? E já teve uns que já foram para Tubiacanga, mas ela está lá. E ela até brinca dizendo, pastor, porque eu quero viver até os 120 anos. Aí eu gostei, eu peguei isso para mim também quero. E eu brincando com ela, né? Ela falando que é o seguinte, irmã Josefa, a morte vem e ela dribla para cá, dribla para lá, e a morte passa, né? E vem de novo. E assim, e a gente rindo, brincando, mas onde eu quero chegar? Na primeira situação de radioterapia, quimioterapia, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou conduzir essa igreja sem a irmã Josefa? Não sei se você imaginar o peso dessa mulher para mim. Por quê? Porque é aquela questão daquela pessoa que você fica assim, caramba, quem igual a ela vai me ajudar? Entende? Então existem situações que você olha e para pensar, qual é a minha relevância no corpo de Cristo? Ou eu sou aquele que, se eu estiver saindo, as pessoas só vão ter saudade do meu dízimo? Quer dizer, se eu sou dizimista também, né? Porque tem isso. Então, eu não sei se dá para perceber assim, a importância do discipulado. Porque no discipulado, um está cuidando do outro, um está vendo o outro se afastar um pouquinho mais para lá, né? Então, por exemplo, vamos pensar numa pessoa muito próxima sua na caminhada cristã. Quando você começa a escorregar um pouquinho, ela já te dá uma chamada, certo? Fulano, o que está acontecendo? Né? Pelo menos aqui eu vi que não é só comigo. Rayane fez assim com a cabeça. Então o que acontece? Tem aquela pessoa que chega, ô fulano, dependendo da proximidade da pessoa comigo, até fala assim, você desviou?
Entende? Então, por quê? Porque é um cuidado frequente. Agora, quando a gente não tem isso, a gente só tem gente falando da gente, não com a gente. E viu, irmão fulano? Irmão fulano está estranha, né? Mas ninguém chega para mim e fala assim: rapaz, eu tenho orado por você, o que está acontecendo? Porque na cabeça das pessoas, esse é o papel do pastor. O pastor até vai fazer, mas ele não vai fazer com a mesma frequência com todo mundo. Entende como é que é o negócio? É como, por exemplo, eu, né, mando uma mensagem: irmã Nélia, tudo bem com a senhora? Ah, pastor, tudo bem. Só que aí depois eu, Monaci, Gilmar, entende? Rodrigo, Cristiane, ou seja, eu vou entrar em contato com um e com o outro. Nessa brincadeira, daqui a pouco, eu já estou 200 ligações longe da irmã Nélia. Agora, se tem uma, ou duas, ou três pessoas, deu para perceber? Essas pessoas, elas estão muito mais próximas. Eu, obviamente, posso chegar e mandar uma mensagem: Rosinha, estou sentindo sua falta, aconteceu alguma coisa? Só que assim que eu terminar com a Rosinha, tem a Marinese, tem o Carlos, tem a Ondina, entende? Agora, se tem os três fazendo isso, desses três, um vai ficar toda semana perturbando a Rosinha até ela vir logo para deixarem ela em paz. Entende como é que é o negócio? Assim, por quê? Porque um está cuidando do outro continuamente. Aí tem um sem vergonha que fala assim: ah, mas se a gente fizer isso, o pastor vai ficar sem trabalho. A gente fica miserável. Mas eu não sei se dá para perceber que assim, se cada um cuidar de cada um, gente, fica todo mundo coberto. Eu sei que a gente acabou falando um monte de coisa além do que está aqui, mas por isso que eu faço 2 aulas da mesma matéria, porque uma eu estou sem ninguém, e sem ninguém parece que eu fico menos empolgado, né? Com gente parece que eu falo um pouco mais de coisa. E nesse caso aqui, a gente observa que os 4 pilares do discipulado continuado são grupos pequenos, exortação mútua, mentoria continuada e prestação de contas. Já falamos sobre grupos pequenos, exortação mútua e mentoria continuada na semana passada. Hoje falaremos sobre prestação de contas. Vamos ler todos juntos aí, Hebreus 11, 24. Mas vamos lá, todo mundo junto? 3, ó. Hebreus 10. Oi? Mas é 10. Ah, isso, perdão. Obrigado, meu irmão, obrigado. 11 é sobre a galeria da fé, desculpa mesmo. Então, foi até bom porque Hebreus 10, 24. Não, porque na internet eu tenho mais medo. Então, em relação a esse caso aqui, vamos para Hebreus 10, 24. Todo mundo junto e bem forte. 3, 4. E consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Então, olha, gente, estava muito bom, mas vamos fazer um pouco melhor? 3, 4. E consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Pode rir, cara. Então, em relação a esse caso, a gente viu que na versão que a Rayane usa, onde a gente lê consideremos, a palavra está bonita, né? Na versão que ela usa está pensemos uns nos outros. Então, eu tenho certeza absoluta que aquela mãe que tem um filho viciado em drogas, ela gostaria que as pessoas se importassem muito com a situação dela. A pergunta que se faz é se ela tem essa preocupação para orar pelo pai drogado do adolescente da mesma igreja que ela. Entende como é que é o negócio? Ou seja, até que ponto a gente come o nosso contrafilé pensando no irmão que talvez não esteja comendo ovo em casa? Não sei se dá para entender. Eu lembro que uma vez fazendo uma visita, eu passei na casa, né, de uma irmã, e essa irmã, né, já estava perto de se aposentar, era uma alta funcionária de um determinado banco, e cheguei à casa daquela irmã, uma casa muito bonita,
né, equipamentos de última geração e tudo tal. Aí a gente orou, bateu papo e tudo. Saindo da casa dela, eu fui numa outra casa. E nessa outra casa, não tinha telhado na sala. Não tinha. Estava aberto, não tinha telhado. A parede sem bolso. E morava ela e o filho catava papelão. E eles todos felizes com a presença do pastor, o pastor teve lá e todo mundo rindo, aquele negócio todinho e tudo. Numa, né, eu tomei aquele café reforçado, aquela coisa toda. E a dica, né, para o pastor que quer lanchar, pastores que me assistem, quando você quiser lanchar, você fala assim: estou indo embora, irmão. Estou indo embora, irmão. Peraí, pastor, quer comer alguma coisa, né? Então, aí, nessa outra casa não tinha nada disso. E quando eu fui para casa, eu fui perturbado. Porque nós éramos da mesma igreja. E eu fiquei em crise com aquilo. E chegou domingo, era um domingo de assembleia, sem reunião de obreiro, sem nada, né? Até porque a diretoria, ela gosta da prerrogativa de montar a pauta e o presidente, nas igrejas em que ele é respeitado, ele pode fazer isso, né? E nesse caso, parte-se do princípio, né, que uma igreja, quando vota no pastor, confia nele. Eu acho que se não confia, o certo é não convidar. E em relação a isso, ou a gente fala logo que não confia e joga aberto, né? E nesse caso, eu cheguei e falei: irmãos, olha só, tem uma situação assim, assim e assado. E eu entendo que se a gente é igreja, a gente não pode continuar vivendo numa boa, sabendo que a casa da irmã fulana de tal está sem telhado. E eles não me pediram nada, eles só estavam felizes porque eu fui, né? Porque, claro, aqui no Brasil não tem dessas coisas, mas lá em Nárnia, né, é muito comum as pessoas com poder aquisitivo melhor serem tratadas com mais destaque do que as outras que têm um poder aquisitivo menor, né? Aqui tem um aquisitivo melhor em contraponto com o menor. E aí nisso tem gente que se sente privilegiada, porque o pastor a trata como igual às outras, né? O pessoal da prateleira de cima é que às vezes não gosta de ser tratado como igual às outras, mas aí é outro caso. E nesse caso, né, eu cheguei e falei: gente, olha só, a gente tem que fazer alguma coisa. Não consultei a pessoa, não conversei com ninguém, né? E na assembleia falei para a igreja. E o que aconteceu? A gente tinha um conselho fiscal e houve uma proposta, né, para o conselho fiscal ver lá o que poderia ser feito, e o pessoal da área de obras da igreja se encarregou de cuidar da laje. Aí talvez alguém diga: tá, mas o trabalho da igreja é pregar o evangelho. Aí eu gostaria que você pensasse comigo o seguinte: que evangelho é esse quando eu não penso, não é nem poder fazer, porque assim, eu não tinha dinheiro para fazer aquilo. Muitos membros da nossa igreja não tinham dinheiro para fazer aquilo, mas o caixa da igreja tinha. E eu, pelo menos, venho de uma geração em que nas assembleias a gente tinha tantos reais no caixa e ficava, né, com um fundo reserva praticamente igual ao valor do caixa. E às vezes tinha gente passando muita dificuldade na mesma igreja. E aí eu ficava me perguntando: o que adianta ter um fundo reserva para uma emergência da instituição se a gente não tem o que faz, não tem, quer dizer, tem, e a gente não faz o que deve ser feito por pessoas, sendo que o nosso negócio é gente. Eu não estou falando da igreja sair por aí, né, igual o Silvio Santos, né, quem quer dinheiro? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de membros da própria igreja, de gente que ajudou a construir aquele patrimônio, de gente que ajudou a colocar aquele fundo reserva, de gente que pegou, né, o resultado do seu trabalho, do seu suor para colocar ali. E é nessa hora que eu fico pensando até que ponto, né, eu sou um cara que está com o pé no chão ou está com a cabeça na nuvem, porque às vezes parece que eu vivo num outro mundo quando eu falo sobre esses assuntos. Só que naquele dia, graças a Deus, isso aconteceu, né? O pessoal conseguiu perceber que a ideia do pastor era boa,
Aí talvez você fale assim, mas como não perceber? No mundo que existe o diabo, eu espero qualquer coisa, gente. Então, em relação a isso, consideremos uns aos outros, pensemos uns nos outros. Tudo bem, você pode estar passando por dificuldade, mas já olhou para o lado? Entende? Então, são coisas para pensar, a respeito desse assunto. E como você vai ver no parágrafo seguinte, embora o individualismo pós-moderno nos faça supervalorizar os nossos interesses e nos influencie a escolher diante de muitas opções o que nos custe menos esforço e nos traga mais prazer, como cristãos precisamos ensinar nossos irmãos a guardar os ensinos de Jesus. Por que, irmãos? Por que não é fácil esse trabalho de discipulado? Primeiro, a gente vai ter que bater no nosso orgulho. Eu tenho 30 anos de igreja, eu não preciso aprender esses negócios. Aí se você fizer uma pergunta irritante, tá bom, me mostre os seus discípulos. Aí o cara quer te bater. E nesse caso, é simples o negócio, entende? Eu já sei, já sabe, mostra os frutos. Só que qual é o fruto do cara? Discussão em assembleia. Qual é o fruto do cara? É o chato de galocha. Qual é o fruto do cara? Entende? Ele sabe como desequilibrar os seus líderes. Tá, e almas? Não tem. 10 pessoas já aceitaram Jesus no meu ministério. Tá, você tem cuidado delas? Você as discipulou? Ou você só pregou e ela aceitou Jesus? Ou você só levou a pessoa para o culto e ela aceitou Jesus na pregação do irmão fulano? Glória a Deus por isso, mas isso não é discipular. Discipular tem a ver com cuidar. Lembra de Deus perguntando para Caim, onde está teu irmão? Mas Caim era do maligno, então ele dizia, eu sou tutor do meu irmão? Parece que não é de Deus alguém que pensa dessa forma. Então, nós, por exemplo, nos deparamos com isso e observamos aqui que essa época que a gente vive ainda contribui para a coisa ficar pior, porque vivemos num tempo de individualismo, e nesse período a gente faz o que dá menos esforço, e a gente faz o que dá mais prazer. Quando a gente pega esse caso aí, por que discipulado não é uma coisa forte na maioria das igrejas? Como eu falei, tem orgulho, tem o trabalho, todo domingo você vai ter que buscar a pessoa. Claro, vai ter um outro que você não vai poder, que você não vai lembrar, que vai acontecer alguma coisa. É como, por exemplo, eu tenho pessoas, não sei se você percebe, eu estou falando para você ir atrás das pessoas, mas eu também estou indo. Estou fazendo o meu trabalho de pastor aqui, mas estou fazendo o meu trabalho de membro também. Se você reparar, você vai ver isso. Eu não estou aqui dizendo, vamos lá. Estou dizendo, vamos. Porque eu não sou só pastor, eu sou membro. Entende? E aí o que acontece? Eu não sei se você percebeu. Eu posso até não fazer algo tão bem feito se você não me ajudar. Mas se você está me conhecendo, você está vendo que eu não deixo de fazer, porque você não faz. Por quê? Porque eu vou dar conta para Deus do que eu tenho que fazer. E eu não vou dar conta do que você tem que fazer. É você que vai. Não sei como é que vai ser naquele dia você batendo papo com ele. Eu sei que eu estou me preparando para o meu papo com ele. Entende? Porque esse dia vai chegar. Quem não crê, tudo bem. Mas como eu creio, me dá medo quando assim. Eu tenho medo. Entende? Tem mesmo. Porque eu me esforçando, eu já sei que vacilo. Então, nesse caso, dá trabalho. Eu pego do meu tempo. Eu pego da minha gasolina. Eu pego da minha internet. Às vezes eu pego do meu dinheiro. Um pouco da minha paciência. O Satanás no meu ouvido fala assim, tu está enxugando gelo, cara. E eu, tá legal, Satanás, vou continuar aqui enxugando meu gelo feliz da vida. Entende? Então, ou seja, é chato, dá trabalho. Eu vou de repente ter que sair mais tarde daqui de Vila Paulina e vou ter que chegar um pouco antes para poder fazer esse trabalho. Mas aí a pergunta que se faz é, lá na eternidade, eu saber que tem gente lá
porque eu me permiti ser instrumento de Deus para contribuir para a salvação daquela pessoa, eu não preciso nem chegar lá para ficar feliz, eu fico feliz aqui. E detalhe, mesmo que essa pessoa, porque crente, em vez de pensar em ir para o céu, ele pensa se vai conhecer alguém no céu. A gente gosta de discutir teologia. Quem foi a mulher de Caim? Eu estou querendo amar o meu próximo como a mim mesmo, já está difícil. Mas o crente quer saber quem foi a mulher de Caim. E nesse caso, está rindo, Fátima. Então, aí, observa bem. Se eu vou conhecer a pessoa lá, se eu não vou, eu não sei. Mas só de saber o seguinte: aqui a vida da pessoa já mudou. Ela bebia uma caixa de cachaça por mês. Agora ela bebe meia. Ah, mas ainda bebe meia. Bebia mais. Entende? Ela fumava um maço por dia. Agora é um maço por mês. Mas como é que pode? A pessoa está na igreja e está fumando. Melhor na igreja fumando do que fumando lá fora. Aqui ela tem a chance de mudar. Vamos e venhamos. Quantos não ficam fazendo fofoca durante 50 anos na igreja? E Deus continua oferecendo oportunidade para essa pessoa. E aí? E assim, fofoca é o pecado que dá para a gente falar. Entende como é que é o negócio? Então, assim, quem está aqui que não está sendo tratado? Eu estou. A diferença é que quando eu peco, as pessoas julgam com menos misericórdia. Mas assim, eu estou sendo tratado assim como você. Diga-se de passagem, tem gente que até me critica, que acha que eu me exponho demais, porque eu falo que eu erro e conto alguns erros aqui. Mas assim, esses somos nós. Então a importância de você investir a sua vida na vida de outra pessoa é porque dá trabalho, gasta tempo. Você vai sofrer muitas vezes ingratidão. Está arriscado a pessoa começar a dizer que não está em casa, sumir, entende? Fazer alguma coisa, você fica assim, estou me esforçando tanto para trazer a pessoa, e a pessoa está me enganando, está me dando balão, está não sei o que lá e tal. Sim, mas é o preço que a gente paga. Se você for líder de qualquer ministério na igreja, você acha que você vai receber gratidão de todo mundo? Não vai. Vai ter gente que vai achar que você tinha que fazer mais. E você vai parar por causa disso? Olha o que Jesus passou por amar você. Olha o que o Espírito Santo passa morando em você. Entende? Por você eu não posso falar, mas eu fico pensando nas coisas que eu faço, que eu penso, que eu sinto. E ele mora em mim e ele ainda fica assim, Roberlan, apesar de tudo isso que eu sou, que preço que eu pago investindo minha vida na vida de alguém? Então a gente olha para cá e vê que é chato de se fazer. Então o que a gente faz? É melhor ser um simples membro. Eu dou meu dízimo, e dou minha oferta, sento lá, participo dos cultos, vou para minha casa e tá bom. E é claro que um crente desse, o pastor já levanta a mão para o céu. Eu sou de um tempo que tinha música criticando o crente domingueiro. Aqueles irmãos do passado não sabiam de nada. Se eles soubessem o que a gente seria hoje, eles iam dar graças a Deus pelo domingueiro. Então, nesse caso, por exemplo, e eu ainda lembro a questão do cara que rouba o dia do Senhor. Não sei quantos lembram dessa cultura na hora do hino, Então, se fizer isso, acho que tu ganha até o processo hoje. Mas, quanto a essa questão, a gente olha e vê que assim, esse cara fazendo isso já uau, que pastor não quer um cara desse? O cara é dizimista, o cara dá oferta, o cara frequenta, o cara está lá, que benção. Só que lembra, o templo é como se fosse um posto de gasolina para a gente abastecer. Nosso ministério está na estrada. O combustível não é para gastar com o carro parado em ponto morto. O combustível é para a gente acelerar. E aí o que acontece? O crente reduz a sua vida cristã à reunião do templo. E aí o que a gente faz? Crente que não trabalha, dá trabalho. Aí, enquanto a gente deveria estar com sede de almas, a gente está fazendo o quê? Retrabalho. A gente, como por exemplo, nisso que os crentes não crescem, eles continuam usando fralda. E não dá para botar fralda em todo mundo. E nisso
a gente vai ter que ficar limpando caquinha de um, caquinha de outro, e vamos lá. Entende como é que é o negócio? Agora, quando a gente vai amadurecendo, aí o irmão mais velho cuida do mais novo. E quando eu falo mais velho aqui, não falo de velhice, falo de maturidade. Porque nem todo velho é maduro, e nem todo maduro é velho. Só para a gente se ligar. Então, aí o irmão mais maduro cuida do menos maduro. E às vezes o mais maduro é mais novo de tempo de igreja. Para a gente não ter a ilusão de que igreja é INSS. Eu tenho 30 anos, tá, mas continua desse jeito. E aí? Então, né, maturidade não tem a ver com o tempo de casa. E nesse caso aqui, isso dá trabalho. Como seres humanos, precisamos ser ajudados também por nossos irmãos a guardar os ensinos de Jesus. Então, eu estou ali, eu estou colado no cara, mas tem outro colado em mim. É uma situação, certo? E em sua trajetória cristã, o discípulo aprende a vida cristã com alguém que continua aprendendo a vida cristã, com outro irmão que também continua aprendendo a vida cristã. Então, no discipulado continuado, um está cuidando do outro, e aquele que está cuidando, ele recebe cuidado também de alguém. Página 18, irmã Glória. Entende? Agora, na igreja institucionalizada, todo mundo sabe tudo, ninguém precisa aprender nada com ninguém, todo mundo quer ensinar tudo para todo mundo. Aí pensa bem, se eu não preciso aprender, mas eu sempre tenho algo para ensinar. Se você não precisa aprender e sempre tem algo para ensinar, sabe o que vai acontecer? Eu não aprendo contigo, você não aprende comigo, e a gente vai ficar estacionado. E lembra da barba que a gente não faz? Estacionado a gente vai para o caos. Porque ninguém fica estacionado no ponto em que parou. Não. A gente acaba retroagindo. Parei de fazer a barba na semana passada. Não ficou parada a barba. Entende? A coisa vai continuar. Parei de capinar. Não adianta, o capim vai crescer de novo. Claro que, obviamente, né, eu aprendi aqui com a comissão que o nosso capim não vai crescer mais por causa de um tal de round-up aí que tem que colocar. No caso, por exemplo, ou colocou, não sei, no caso, né, da barba, tem aquela pessoa que faz aquele procedimento e tudo, mas vai chegar um tempo que vai ter que fazer alguma coisa ainda assim, porque o caos é um negócio que insiste em existir, certo? Então, trazendo para o nosso contexto, se a gente não tiver, né, eu lembro, eu conheci um diácono, mas assim, sabe aquele diácono que você ficava assim, meu Deus do céu, o que esse cara está fazendo no diaconato? Esse cara. E eu não sei se eu ficava com raiva dele, com raiva do meu pastor, com raiva da igreja, com raiva de mim, eu não sei. Aí às vezes quando teve um dia que ele não aguentou, ele veio conversar comigo, porque ele estava lá na frente, né, falando muito bonito por sinal, e eu fechei a minha cara, né? Eu tenho um problema muito sério, eu gostaria de ser um pouquinho mais dissimulado, né? Porque o pastor que está sempre assim, né, mesmo não gostando de você, ele faz menos inimigo. E aí nisso eu estava com a cara feia. Depois que ele saiu, ele falou assim: eu sei que você pensa isso, isso e isso de mim, mas eu tenho uma história nessa igreja. Eu falei assim: tá, mas assim, a sua história ficou lá atrás. Eu estou lidando com o diácono de agora. A igreja precisa do diácono de agora. E aí, qual é o problema? Ele vivia do membro fundador que ele era lá atrás. Mas no dia de então, era aquele cara com quem o pastor não podia contar. Mas se o pastor botasse ele no banco, a vida do pastor ia virar um inferno. Então o pastor convivia com ele. E aí eu olhava e falava assim: que mal esse cara faz para a igreja. Por quê? Porque vive da glória do passado. Não se reinventa, não se adapta, não soma, não ajuda, só faz o que quer. E eu olhei para aquela situação e eu pensei assim: meu Deus, por quê? Qual a graça de uma vida cristã assim? Para que ser diácono e ser assim? Assim, eu não consigo entender. Porque na minha mentalidade eu diria: pastor, eu não quero ser diácono. Eu diria. Ou então: pastor, pode me exonerar?
Ou então, pastor, é o seguinte, eu continuo o diaconato, mas eu não quero mais cargo nenhum, só ficar aqui e fazer a minha escala bonitinha e tudo e tal. Entende? Ou então, sabe, Senhor, me ajuda a mudar. Então a gente olha, por exemplo, para uma situação dessa e verifica que muitas vezes a gente fica estacionado porque a gente se acha bom, mas não é bom, né? É como eu costumo falar quando eu oriento noivos ou casados, né? Porque é muito comum, né? A pessoa, para paquerar, não busca orientação. Quando é para namorar, não busca orientação. Quando é para ficar noivo, não busca orientação. Quando é para casar, não busca orientação. Quando é para separar, fala assim, pastor, Deus falou comigo e eu vim aqui avisar o senhor. Vai com Deus. Entende? Porque o pastor só serviu para breve reflexão. O pastor só serviu para o ritual da festa. Porque a orientação espiritual não precisava. E aí, quando viveram a vida 2 e perceberam o que é a vida 2, agora, entende? Agora é só milagre. Porque se plantou abobrinha, não vai colher abacate. Entende? Então, a gente olha para uma situação dessa e verifica que a soberba precede a ruína. E aí o cara que tem para ensinar, mas não tem para aprender, mas o outro que tem para ensinar e não tem para aprender, o que vai acontecer? Ninguém ensina nada que sabe e ninguém aprende nada do que não sabe. E aí a gente tem o quê? Várias pessoas ignorantes no assunto, achando que dominam. É como, por exemplo, esse episódio que a gente está vivendo de pandemia. É algo interessante, né? Assim, a OMS fala um negócio hoje, aí amanhã fala um outro negócio. A OMS é presidida por um especialista que não é da saúde. Aí você tem pastores fazendo comentários como cientistas políticos. Você tem jornalistas fazendo comentários como se fossem médicos. E aí você tem políticos agindo como youtubers. E você tem crentes que, em vez de evangelizar, né, estão sendo assassinos espirituais. Então você olha para esse contexto e fala assim, sabe o que é isso? Todo mundo sabe tudo. Ninguém precisa aprender nada com ninguém. E aí eu pergunto, como a igreja avança desse jeito? Aí a igreja é do jeito que a gente vê. Entende como é que é o negócio? Aí um diácono assembleano falou para mim, pastor, por que vocês batistas têm democracia? Eu falei, não, é porque a igreja batista tem gente. Porque na igreja que não tem democracia, também tem maldade, tem gente. Entende como é que é o negócio? O que a gente precisa é Gálatas 5,16. Andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Só que como concupiscência é uma palavra bonita do crente tradicional, vamos traduzir por maus desejos. Quem não tem maus desejos? Atire a primeira pedra. Então, eu olho para cá e vejo, né, que assim, nessa trajetória, nada mais natural do que o discípulo confiar naquele que o tem discipulado, partindo da compreensão de que está sendo amado e respeitado por ele. Qual é a parte difícil nessa questão da prestação de contas e do discipulado? Até que ponto eu posso acreditar que meus irmãos me amam? Até que ponto eu posso acreditar que meu pastor se importa comigo? Esse é o caso. Então, não sei você, mas imagine que você seja um pastor e um daqueles membros mais queridos da igreja, num momento de desabafo, conversa com você chorando, dizendo, pastor, as pessoas não gostam de mim, elas gostam do meu dinheiro, da ajuda que eu posso dar. E aí, pense comigo, se de repente uma pessoa que se sente assim, ela é pastoreada por um pastor que não a vê como ela é, mas vê o valor do dízimo que ela tem. Um outro que gosta de usar o dízimo dele como moeda de mercado, né, a moeda de troca, perdão,
ele vai gostar do pastor olhá-lo dessa forma, porque ele vai perceber que assim, não, o pastor vai ficar mansinho comigo, porque ele sabe que eu tenho a força, né? Agora, uma pessoa que quer ser amada, ela se sente ofendida se o pastor tratá-la desse jeito, porque ela entende que os outros irmãos a tratam assim, eles me aturam, porque eles sabem que nos eventos todo mundo quer ser meu afilhado de casamento, todo mundo não sei o que, não sei o que lá, o pessoal só me engole, mas não gosta de mim, entende? E aí eu pergunto, como a gente vai discipular alguém se a pessoa não perceber que ela é importante para nós? Eu tenho falado muito isso com alguns irmãos que têm me ajudado. A gente está numa batalha aí, né? Eu tenho me reunido com os diáconos e devo, né, se a gente não conseguir uma casa amanhã, se for possível, tá, irmã Glória, bater um papo com os diáconos de novo, né? Porque a gente tem conversado sobre os diáconos me ajudarem adotando os irmãos. Aí talvez alguém diga, ah, pastor, mas esse não é o seu trabalho? Eu estou fazendo o meu trabalho, mas é preciso mais gente. E quando as pessoas perceberem a cultura do cuidado, virem assim, pô, o pastor está fazendo, mas a Fátima está fazendo, a Marinese está fazendo, aí nessa hora a pessoa começa a fazer o quê? E eu? Não sei se você vai perceber. Gente, jogar lixo na plataforma do trem é uma sensação, jogar lixo na plataforma do metrô é outra. Por quê? É um outro ambiente. Eu não sei se dá para perceber. Sabe que, assim, desculpa, eu não pego o metrô no mesmo tempo que vocês, tá, gente? Eu sou de muito tempo. Eu vi que elas fizeram assim, estou desatualizado, né? Então, a respeito disso, né, a gente olha o seguinte, a cultura, foi até boa a expressão de vocês, que eu não uso mais esse exemplo, mas assim, aquela questão de assim, olha, você está num ambiente que fomenta em você uma certa postura. É como, por exemplo, tem aquele cara, né, que batia muito na mulher, foi para outra mulher, não bate na outra. Ele não ficou bonzinho da noite para o dia. O que acontece é que é o seguinte, né, pisar na formiga é mais fácil que pisar na barata. Pisar na barata é mais fácil que pisar na barata voadora. Pisar na barata voadora é mais fácil que pisar no rato. Então, assim, dá para pisar em todos, mas tem aquilo que te oferece um pouco mais de resistência e dificuldade. Então, a questão, né, da cultura faz uma diferença incrível. Eu tenho costume de falar com alguns líderes, olha, as pessoas, elas podem até não vir, mas elas precisam saber que nós estamos. Esse é o caso. No dia, por exemplo, que eu mesmo pedi os irmãos para não virem para o culto, eu vim para cá, né? Eu não viria, mas eu fui informado que tinham 3 diáconos aqui. Eu falei, que der ruim para eles, deu para mim também. Aí eu vim também e fiquei aqui, fiz a live. E o seu Francisco, resultado do trabalho de pesquisa religiosa, veio para o culto. Chegou no domingo seguinte, ele veio e ele ainda trouxe o filho. Aí pense na cena. Se todos nós pensássemos assim, não vou para a igreja não porque está calor, não vou para a igreja não porque está frio, não vou para a igreja não porque não sei o que lá, ele ia chegar aqui e não ia ver ninguém. Ele conhece o nosso canal do Facebook, ele tem, né, o nosso WhatsApp da igreja, ele está no grupo da igreja. Entende a situação, assim, a respeito desse assunto, né? É importante a gente verificar até que ponto a gente está dando a nossa contribuição para a pessoa olhar e falar assim, peraí, ele está ali. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele sumiu no mundo, mas quando ele caiu em si, ele voltou para quem? Para a casa do pai, porque ele sabia que ele podia ter juntado o pau da barraca, mas o pai estava lá no mesmo lugar. Aí onde está a questão da liderança. A líder não pode ser inconstante. Esse é o caso. Assim como o pai e mãe não pode ser inconstante. Tiago fala sobre o homem de ânimo dobre.
semelhante à onda do mar. Não pense que esse cara vai ter alguma coisa da parte de Deus. É aquela pessoa que está cavando o poço de petróleo. Quando está perto de conseguir o petróleo, ela parou de cavar e foi cavar outro poço. É inconstante. Se você observar bem, boa parte do nosso problema é inconstância. Somos inconstantes. A gente começa a faculdade e não termina, a gente começa o ensino médio e não termina, a gente começa o jejum e não termina, a gente começa, né, a leitura bíblica e não termina, a gente começa orando pela conversão das pessoas e não termina, a gente começa e não termina, começa e não termina. Aí quando alguém começa e termina, a gente fala que a pessoa teve sorte. A gente fala, é porque você tem dom, é porque você tem talento. Indiretamente é um modo de dizer o seguinte: você não precisa fazer esforço, entende? É algo mais ou menos assim. Então, quando a gente olha para cá, a gente verifica, né, a importância do ser amado pela pessoa. Com o seu discipulador ou mentor, o cristão vai compartilhar seu compromisso de integridade e vai se permitir ser confrontado para que termine bem sua jornada. É aquela questão de assim, peraí, não custa ouvir. Eu estava falando com um vice-presidente com quem eu trabalhei, e eu estava batendo papo com ele sobre, olha, meu irmão, você pode até discordar do pastor, mas você pode pelo menos considerar. Quer ver uma coisa simples? Vamos lá. O pastor, antes de fazer esse trabalho aqui, de discipulado continuado, e a gente bater na tecla do cadê você, o pastor fez o seguinte: olha, gente, esse é o meu jeito de trabalhar. Vocês compram a minha ideia junto com o que eu passo? Ah, beleza, vamos embora. Alguns pastores têm a ideia, mas não contam, né? E vai, né? Brasil devagar, como andou, porque o santo é de barro, até que daqui a pouco ele fez o que ele queria, e quando a gente vai ver, a gente já está naquele ritmo. Eu tentei agir de uma outra forma. Gente, olha, o papo é reto, é isso, não temos tempo a perder. E nesse caso, o que acontece? A igreja abraçou. Só que abraçar na sessão é uma coisa, abraçar no dia a dia é outra. Dizer sim no altar é uma coisa, ser carinhoso, ser fiel, né, tomar banho antes de dormir é outra coisa, né? Naquele dia tem festa, parente, gente chorando, né? Criança, né, fazendo graça, é outra situação. No dia a dia, né, é que nem organização de congregação, né? Vai a igreja toda lá, tem uma festa. No dia seguinte é que é a hora do vamos ver. E em relação a isso, a gente está seguindo. Agora, suponhamos que o pastor passou as tarefas. Joãozinho não fez as tarefas. A Mariazinha nem veio nos encontros. Um não fez a tarefa e o outro não veio nos encontros. O terceiro até fez as tarefas e veio nos encontros, mas ficava dizendo para si mesmo: isso não funciona. Chegar no final do resultado, o que vai acontecer? Ninguém consegue realizar nada em que não acredita. Não tem como. Se você está trabalhando num lugar e você não acredita, você não vai se dedicar o suficiente. Logo, você não vai ter o resultado que precisava ter. E aí você vai dizer: tá vendo? Eu estava certo. Estava certo mesmo, porque você não acreditava e aconteceu do jeito que a sua fé lhe permitia. 2. O outro que não fez a tarefa. As pessoas, elas pensam no destino, elas não pensam no processo. Ah, eu quero, né, ter o corpo do atleta tal. Para ter o corpo do atleta tal, você tem que começar a pensar como um atleta tal. Você tem que se alimentar como um atleta tal. Você vai ter que ter hábitos como o do atleta tal. Ou seja, você vai precisar mudar como pessoa para ter um outro resultado. Você não tem como ter outro resultado sendo quem é, pensando como é. Então a importância da tarefa é isso, de você começar a instalar um outro hábito. Mas a pessoa que entende que não precisa, ela não vai chegar no resultado. Entende? Um não vai porque não acredita, o outro vai porque não faz.
e o outro não vai porque não faz, e o outro não vai porque não recebe a orientação. E aí, quando chega no final do ano, a pessoa fala assim: a gente acreditou na proposta do pastor, mas não deu certo. Não foi bem assim. Entende o meu negócio? Assim, e isso, não estou falando do discipulado continuado, estou falando de tudo na vida. De tudo na vida. Irmãos, quando eu vim para cá, eu não vim como um menino inocente. Sem conhecer vocês, eu sei o que é igreja. Sem conhecer vocês, eu sei o que é obreiro de igreja. Sem conhecer vocês, na minha leitura bíblica, eu sei o que é feira de vaidade, eu sei o que é orgulho, eu sei o que é isso, até porque eu sou gente também. Então, eu tenho consciência disso. Eu sei que eu estou no lugar da Baixada Fluminense. Eu sei o que é Baixada Fluminense. Olha aí. Entende como é que é o negócio? Então, assim, essas coisas eu sei. Só que se eu não venho para cá jogando o boné do outro lado do muro, disposto a pular, eu já começo assim, não sei, será? Entende? Aí eu não tenho resultado. E aí, se eu não tiver resultado, o que eu faço? Eu culpo a igreja. Entende como é o negócio? É como a questão do casamento. Eu já chego sem acreditar. Entende? Eu vou me envolver com a pessoa, eu vou me relacionar com a pessoa, mas eu já fico meio que assim: mas ela é problemática, mas ele é não sei o que lá. Gente, não tem como. Vida 2, você vai ter que lidar com gente, né? Assim, você consegue lidar com 5, mas mesmo assim é fácil, não é? Quanta coisa eu queria fazer e eu mesmo não faço. Entende? Eu, por exemplo, para eu levantar na hora que toca o alarme, eu boto o meu alarme fora do quarto, porque eu sei que se isso não acontecer, eu não levantar, vai acordar a Gisélia e vai acordar o Roberlan. Se acordar a Gisélia, eu tenho problema. Se acordar o Roberlan, eu tenho 2 problemas, porque eu acordo o Roberlan e acordo a Gisélia, né? E lá em casa, né, Roberlan é de esquerda, Gisélia é direita, eu sou o centrão, né? Então tem que, né, lidar com a situação. E nesse caso aí, observa bem, o Roberlan está sempre batendo de frente com o sistema, a Gisélia quer manter o sistema, e eu quero sobreviver. Então, em relação a isso, né, onde eu quero chegar? Eu boto lá. Porque se eu botar do meu lado, dá para ir mais um pouquinho. Ou seja, se eu tenho que batalhar para eu me liderar, eu vou cobrar de você alguma coisa? Antes de eu julgar você quando você peca, eu preciso lembrar que eu peco, né? Então, nesse caso, deixa eu ver. Ainda que susto. Aqui está 54. Ele levantou, eu pensei, meu Deus do céu. Então, já deu um negócio aqui. Entende a situação? Né? Mas é castigo, eu vivia rindo do Joel. Então, em relação a isso, é importante a gente observar, né, essa questão, né, de que assim, de você estar disposto a ser confrontado, né, aquela questão, né, de, olha, prestaremos contas somente a alguém que considerarmos. Apenas alguém que nos considera vai nos incentivar ao amor e às boas obras. Qual é o problema? Eu não considero você, você não me considera. Então eu não oriento você, deixa ele quebrar a cara, né? E eu também não te escuto. Fulano está falando isso que tem inveja de mim. Em vez de eu pensar, será que fulano não tem um pouco de razão? Aí é que está a questão, né? É como, por exemplo, quando eu falei com os irmãos, principalmente com os obreiros: irmãos, olha só, eu não tenho a pretensão de estar em todas as reuniões, né? Até porque eu acho que se é para desconfiar de vocês, eu não preciso ser pastor aqui, né? Então, mas eu preciso saber os assuntos, preciso saber, né? E detalhe, vão fazer as coisas, façam, mas me avisem. Aí talvez alguém diga: mas por que isso? Um dia, né, uma irmã, né, num trabalho de união feminina, falou assim: vamos fazer isso aqui. Qual foi o problema? Ela avisou a todo mundo, não falou comigo. Aí não falou com o irmão que preparou a escala que já tinha naquele trabalho. Já tinha fulano para cantar, fulano para isso, fulano para aquilo. Quem é que tinha que resolver a situação? O cara para quem ela não falou.
Deu para entender como é o negócio? Então, a importância da gente ter essa consideração é isso, né? Da gente ter aquela ideia de que a gente não se basta. Então, eu e você precisamos ter isso em mente. Ninguém é completo sozinho. Então, vamos agora, né, para a tarefa de casa. Agora é a hora, pena gente que assim, hoje não tem chocolate, tá legal? Então, em relação às tarefas anteriores, vai lá, Rayana. Tarefa do disco 1 foi relação de 10 nomes, né? Quem fez, diga eu. Orar por cada um diariamente. Convidar 2 intercessores. Memorizar a estrada romana. Tarefa do disco 2 é dar um presente para um dos seus 10. Ligar para 3 visitantes. Convidar alguém para os cultos. Memorizar a estrada romana. Tarefa do disco 3, visitar um visitante. Convidar alguém para os cultos. Memorizar a estrada romana. Tarefa do disco 4, visitar um amigo de um novo crente. Dar um presente para outro dos 10. Concentrar-se no mais receptivo da sua lista de 10. Convidar alguém para os cultos. Memorizar a estrada romana. Legal. Seguindo para a gente fechar. Isso. Agora, que tal fazer uma visita a outro amigo de um novo crente? Continua. Continuar. Ah, tá, perdão, eu pensei que... Então, continuar memorizando os versículos da estrada romana e convidar pelo menos uma pessoa para o culto. E dê um presente para outra das 10 da sua lista. Pode parecer bobeira, irmãos. As pessoas que fizeram a pesquisa com a gente, eu dei uma canetinha. Fiquem tranquilos, ainda é por resultado de oferta que alguns irmãos deram para o nosso trabalho evangelístico. E o que acontece? O sentimento da pessoa é só uma caneta, mas aquilo ali está carregado de símbolo, entende? E aí, fazer uma pesquisa religiosa com a pessoa mais receptiva da sua lista e trazer a cópia. Aí eu peço uma ajuda, Carla, pega as folhas de pesquisa que estão lá na secretaria e dá para cada um, por favor, né, dos que estão participando, obviamente, e tentar compartilhar a estrada romana com alguém. Claro que sempre perguntando, eu posso compartilhar como vi na Bíblia, que podemos ter certeza da vida eterna no céu com Jesus? E aí, eu digo de novo, daquele jeito que vocês conhecem, né? Eu falo a referência, você fala a frase, e nós falamos o versículo todo mundo junto. Romanos 3,10. Ninguém é perfeito. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. E aí tem a ilustração do limoeiro, que não produz laranja, e do porquinho, que você pode chamar de cachorro, que ele não vai ser cachorro, porque não mudou a natureza. Romanos 3,23. Somos pecadores. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Que se você fizer apenas 3 pecados diários, você vai ter 1000 pecados por ano. E aí você vê o quanto você ofendeu a Deus. E o ovo podre é que assim, fazer omelete com ovo podre é como as nossas boas obras. A gente faz um monte de coisa boa, mas com intenção ruim, e faz coisa ruim também. E coisa ruim com boa intenção. Vamos lá. O próximo, Romanos 5,12. Perdamos a morte. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E aí tem a questão do aborto espontâneo, da nossa incompatibilidade de harmonia com Deus por causa do pecado, e a questão do ladrão de banco, né? O juiz de toda a terra não faria justiça. O Deus que livra a tua barra para te levar para o céu, sem você ter uma vida justa e sem você ser justificado pela fé, certo? E Romanos 5,8. Cristo morreu por nós. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, ainda éramos pecadores. O livro de registro de pecados, né, que é um peso sobre a nossa vida, porque quem aqui não sofre com a consciência, certo? Só o psicopata, né? Só gente doente. Então, o livro do registro de pecados
né, que Jesus levou sobre si, e quando a gente absorve pela fé, né, o livro pode tocar, irmão, sem culpa. Então, nesse caso, ele é bonzinho comigo, né, gente? Mas assim, a respeito da questão do livro de registro de pecados, quanto a questão de Jesus levou. E quando você, pela fé, crê no que Jesus fez, tetelestai, está consumado, perdão. Tetelestai é o termo grego que passa a ideia de que não há mais nada para se fazer, tá? E a mão do mendigo, o mendigo não faz nada para receber o que recebe. A gente acha que vai para o céu, né, porque não se suicidou. A gente vai para o céu porque não traiu a mulher. A gente vai para o céu, né, porque não traiu o marido também, né, gente? Não é só um homem que não presta, não, né? Então, nesse caso, né, a gente não vai para o céu porque chutou o cachorro. Gente, ninguém tem que ganhar parabéns porque fez isso, não. Entende? Isso não tem a ver com o céu, tem a ver com o caráter, ok? Então, agora, por exemplo, mesmo isso acontecendo, a gente não garante o céu. A gente vai para o céu porque crê que Jesus pagou nossa dívida. Ponto. Só isso, certo? E o resto é obrigação. Então, eu e cada um. Romanos 6,23. A vida eterna é o presente. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí a questão do presente de amigo. Suponhamos que de repente, né, o Gilmar me dê de presente um apartamento, uma cobertura lá no Recreio dos Bandeirantes. Aí eu vou e pego 2 moedas, né, de R$1 para dar para ele aqui, para ajudar a pagar, né, a cobertura lá no Recreio dos Bandeirantes. Gente, pelo amor de Deus, né? Se o Gilmar não fosse crente, ia me dar um soco. Embora tem crente que dá soco nos outros também, né? Mas o Gilmar é um crente que não me daria um soco. Então, nesse caso, imagina a situação, né? Vocês estão rindo, gente? Tem cada memória de assembleia. Aqui em Belfor Roxo eu não sei, né? Mas lá em Caxias. Então, em relação a isso, o que acontece? Poxa, gente, é até uma ofensa, R$2 para ajudar a pagar uma cobertura no Recreio dos Bandeirantes, né? Então, assim, às vezes tem gente que quer pagar com míseras moedas de boas obras a salvação pela graça que custou o sangue de Jesus, entende? Então é bom a gente se ligar nisso, presente de amigo. Romanos 10,13. O que fazer? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí a gente, por exemplo, tem essa questão da cadeira. Eu costumo falar cadeira isométrica, mas tem gente que pode não saber. Suponhamos que de repente eu tivesse, quem malha a perna sabe do que eu estou falando. Você faz isso aqui, aí você fica como se estivesse sentado, né? E eu não sei o que fazer com a mão, entende? Mas aí você está aqui parado, a sua coxa está assim, para desgraçado, levanta logo, entende? Está horrível aqui fazendo. Então chega uma hora, estou com a perna tremendo, vai chegar uma hora que não vai dar, entende? Agora, quando eu sento aqui, coisa boa, porque eu estou descansando na cadeira, não na minha força. E tem crente que quer manter sua própria salvação e ele está empurrando um carro ladeira acima, vai chegar uma hora que não vai dar, né? E depois de tanto esforço ainda vai para o inferno, porque foi orgulhoso e não teve humildade para receber um presente, não por obras, para que ninguém se glorie, né? Então, para ter mais ou menos uma ideia, Romanos 10, versículo 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração, todo entre os mortos será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E eu não sei se deu para você perceber no meu erro aqui, que assim, é treino constante. É treino constante. Entende? E quando, deixa eu ver aqui, meu Deus, eu perdi a página. Qual é a página que a gente está? Você já ligou. Oi? Você já ligou para o... Então acabou já. Então, nesse caso, né, fica a pergunta, você já ligou para alguém? Não tenho crédito, faz a ligação do Zap, entende? Ou então, vai na casa da irmã ou do irmão que ainda tem telefone fixo, geralmente alguém com mais de 40.
Você vai na casa dessa pessoa, fala assim, posso fazer uma ligação? Ou então, se você conseguir R$10, bota um crédito no seu celular só para ligar para a pessoa. Tá legal? Então, fica aí essa palavra. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eu peço que em nome de Jesus, Tu estejas ajudando os Teus servos a ganharem ganhadores de almas. Que sejamos discípulos discipuladores. Sabemos que não é fácil, Senhor, mas o Senhor não disse para nós que seria fácil. Mas nós sabemos que vai valer a pena. Oramos assim para a Tua glória, na força do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, que Deus nos abençoe. 10h30 a gente está de volta.